As prisões ao redor do mundo são feitas para manter a ordem e a segurança, mas de tempos em tempos viram palco de histórias inacreditáveis que desafiam qualquer roteiro de filme de ação ou drama. Desde fugas espetaculares que envolvem acrobacias ousadas, como a do brasileiro Danilo Cavalcante, até momentos inesperados como a inusitada relação entre uma agente prisional e um detento. Essas histórias mostram o lado caótico e muitas vezes surreal da vida atrás das grades. Serão esses momentos que você irá assistir hoje. Eu sou o Pockey e o vídeo de hoje é Momentos Loucos em Prisões. Um russo que estava sendo julgado por homicídio tentou escapar pelo teto da sala de audiências e esteve próximo de conseguir, obrigando os policiais a agirem rapidamente para conter sua fuga e evitar o pior. Leonid Gracer, de 18 anos, tirou a vida da irmã mais velha. Quando foi encontrado na cena do crime, no apartamento que os dois partilhavam, ele estava nu, rezando, e disse que tinha obedecido às ordens de Satã. O corpo da irmã tinha imagens rituais, visíveis desenhadas, que Gracer também aplicou na sua própria cabeça. No tribunal distrital da região, sua inesperada tentativa de fuga gerou um considerável tumulto. Gracer ainda conseguiu subir pelo telhado da salinha trancada onde se encontrava, tentando sair pelo teto, mas acabou sendo impedido por 3 policiais que lá estavam. As imagens do seu corpo preso no teto enquanto os guardas lhe batiam e puxavam as calças proporcionaram uma cena bizarra que viralizou por todos os cantos. Questionado sobre seu crime, ele mostra total frieza e nenhum remorso. O brasileiro Danilo Cavalcante, condenado à prisão perpétua nos Estados Unidos da América, acabou fugindo da cadeia onde estava encarcerado na cidade de Chester, no estado da Pensilvânia, causando uma repercussão mundial. Ele foi acusado de tirar a vida da ex-namorada, Débora Evangelista Brandão, em abril de 2021. Autoridades norte-americanas divulgaram um comunicado avisando sobre o escape e também oferecendo recompensa de $10 mil dos Estados Unidos da América. Ele foi condenado pelo crime de assassinato no dia 16 de agosto e deveria ser transferido para uma penitenciária estadual semanas depois, mas antes disso, conseguiu escapar. Nas imagens feitas pela câmera de segurança da penitenciária e divulgadas, podemos ver Danilo escalando uma das paredes, utilizando suas mãos e pernas. Logo depois, ele se camufla e passa despercebido pela entrada do local. Danilo foi procurado por 14 dias e acabou sendo encontrado escondido em uma pilha de madeira, dentro da área rural, perto de uma loja de tratores. Danilo não percebeu que estava cercado e tentou fugir, mas foi alcançado e mordido por um cão da polícia, sendo finalmente pego e preso novamente. A agente penitenciária brasileira Linda de Souza Abreu, de 30 anos, foi presa após ser filmada enquanto mantinha relações com um detento em um presídio em Londres, na Inglaterra. A acusação se deu depois de um vídeo com Linda ter viralizado. No vídeo, a brasileira aparece vestindo o uniforme profissional enquanto se relaciona com o preso no interior de uma cela da prisão. As imagens foram gravadas por outro detento que acompanhava a cena. A justiça britânica informou que Linda foi denunciada à polícia e não faz mais parte do quadro de funcionários. A instituição também disse que não tolera corrupção. Na audiência, Linda foi acusada de má conduta em cargo público, pagou fiança e foi liberada. A magistrada Julie Cook concedeu fiança à brasileira sob 2 condições. Ela está proibida de entrar em qualquer aeroporto do país e deverá ser monitorada pela justiça eletronicamente, segundo informações do The Telegraph. Uma carcereira foi vítima da ousadia de um bandido enquanto servia a refeição na cela e viveu momentos de muita tensão. Ela se aproxima pelo corredor, se abaixa perto da cela e começa a tirar as marmitas de uma caixa. Nesse momento, enquanto estava distraída, um dos detentos estica a mão pelo vão da grade e puxa o cabelo dela com toda a força. Ela fica presa ali com o criminoso puxando, enquanto outros presos tentam alcançar a arma na cintura dela. Por muita sorte, uma outra policial que estava por perto ouviu algo estranho e chegou a tempo de salvar a carcereira. Toda a cena foi capturada pela câmera de segurança do presídio. Se a outra carcereira não estivesse por perto, os criminosos provavelmente teriam conseguido alcançar a arma, render a carcereira ou até mesmo tirar sua vida para iniciar uma fuga ou rebelião.
Felizmente, apesar do susto, tudo terminou bem. Um detento que estava preso em uma penitenciária de Washington, nos Estados Unidos da América, resolveu, durante um horário livre no qual estava no refeitório, simplesmente atacar um policial que ficava ali sentado em sua mesa tomando conta dos presos. Nas imagens feitas pela câmera de segurança do local, podemos ver o detento andando normalmente, até que de repente parte em direção ao policial e começa a agredi-lo. O policial, que é treinado e preparado para isso, começa a lutar com o preso e depois de alguns instantes consegue dominá-lo. Ele é imobilizado pelo policial que estava sozinho e algemado. Os outros detentos que estavam no local parecem assustados com a cena e se aproximam para tentar ajudar o policial. Porém, antes que eles pudessem ajudar, o policial já tinha controlado a situação. Muito provavelmente, o detento, inconformado por estar preso, achou que atacando o policial, ele conseguiria pegar sua arma ou a chave do local para fugir, mas obviamente essa não foi nem um pouco uma decisão sábia e ele sofreu as consequências. Uma juíza da Argentina foi gravada por câmeras de segurança dando um beijo em um homem condenado à prisão perpétua por ter tirado a vida de um policial. O beijo aconteceu na sala de visitas de uma penitenciária na cidade de Trelew, no sudeste do país. A juíza que beijou o preso chama-se Mariel Soares. Ela integrou uma turma de juízes que condenou o próprio detento que ela beija nas imagens, Christian Bustos. Bustos foi condenado por tirar a vida de um policial em 2009 e em seu julgamento no ano de 2021, Mariel foi um dos votos contra a pena de prisão perpétua. O Superior Tribunal de Justiça publicou uma nota afirmando que a juíza teria feito um requerimento para encontrar o réu na sala em que ele estava, o que de fato é estranho, afinal se trata de um réu com alta periculosidade, mas em nenhum momento desconfiaram que seria na verdade um encontro íntimo. O Superior Tribunal de Justiça ainda afirmou que estava investigando o caso para entender o porquê do beijo e qual o tipo de relação entre os dois. Segundo informações, a juíza foi afastada e provavelmente seria indiciada pela irregularidade, o que de fato aconteceu. Um vídeo que caiu na internet mostra, em 2011, o preso Carlos César dos Santos Lima, conhecido por Zóio, de 29 anos na época, afrontando um juiz durante audiência criminal no Fórum de Limeira, a 151 quilômetros de São Paulo. O caso aconteceu em 30 de setembro de 2009, mas as imagens começaram a circular em 2011. Lima aparece sentado. Atrás dele estão um policial militar e um agente penitenciário. O juiz diz ao preso que ele está sendo acusado pelo Ministério Público por coagir uma testemunha durante um processo de tentativa de homicídio de 2004. O magistrado diz que, segundo a promotoria, houve um júri em 7 de fevereiro de 2008, em Limeira, no qual Lima teria dito que mataria uma pessoa e a vítima do crime do qual é acusado caso fosse condenado. O magistrado ainda pergunta se o condenado teria algo para falar, mas ele diz que não. Confirma a ameaça e ainda questiona o fato de terem feito ele viajar 12 horas até Limeira para escutar, segundo ele, um monte de palhaçadas. É isso aí mesmo aí, demorou, pode condenar aí, não tem problema nenhum não. 12 horas de viagem para escutar essa palhaçada aqui, eu não vou ficar escutando isso daí não. O detento ainda complementa que ninguém ali o intimidaria e que ele não tinha medo de nada. Não intimida não, rapaz, que é o primeiro comando da capital aqui, inimigo número 1 de vocês, rapaz. O juiz ainda pede mais uma vez que ele então confesse a ameaça e ele novamente, em tom afrontoso, assume e, claro, se deu muito mal por isso. Um vídeo feito de dentro de uma prisão na Escócia acabou registrando o momento em que um prisioneiro identificado como Kevin simplesmente se encontra dentro de sua cela com a que seria a diretora do presídio, e o mais bizarro é que os dois se beijam ali mesmo. O beijo surpreendente acontece e eles até mesmo entram pra dentro da cela a fim de não serem vistos enquanto se relacionavam. Logo depois do beijo, ela sai rapidamente e vai embora. Aparentemente, ela teria ido ao local somente pra ver e beijar seu ficante
detento, algo completamente bizarro e obviamente proibido. Tudo acabou sendo gravado pelo próprio detento que, segundo informações, queria usar o conteúdo como forma de ameaça. A situação, que já durava alguns meses, acabou sendo descoberta pelas autoridades do local e a diretora, além de ser suspensa de seu cargo, foi condenada à prisão. Kevin acabou sendo transferido para uma outra cela de segurança reforçada e, no fim das contas, os dois se deram mal. Uma mulher suspeita estava causando uma extrema baderna e confusão em uma região dos Estados Unidos da América, quando pessoas a denunciaram e a polícia a levou presa. Porém, nem dentro da penitenciária, ela se acalmou e deu muito trabalho aos policiais. Já dentro da penitenciária, a mulher é colocada algemada contra a parede, mas começa a se alterar pelo fato de as policiais estarem encostando nela. Ela grita para que não encostassem nela, mas obviamente que os policiais precisavam fazer isso para que ela fosse conduzida. Logo depois, ela é então colocada sentada para prestar depoimento, mas rapidamente se altera, ameaçando e partindo para cima do delegado. Nesse mesmo momento, as policiais se aproximam e a seguram, e ela agride uma das policiais gritando para que não encostassem nela, e assim acaba sendo imobilizada no local para que se acalmasse. Segundo algumas informações, ela estaria embriagada e sob o efeito de entorpecentes, mas claro que isso não justifica e nem a isenta de qualquer ato, principalmente de ameaça e agressão contra os policiais, que são autoridades ali. Uma policial foi flagrada se relacionando com um detento em uma penitenciária da África do Sul, e o registro feito pelo próprio detento vazou e viralizou pelo mundo. Nas imagens, o detento posiciona o celular, o deixa filmando e começa a abraçar e beijar a policial. Tudo é feito com seu consentimento. Não se sabe o porquê de ela ter deixado filmar, mesmo sabendo do risco que seria o conteúdo vazar, mas ela deixa afinal ver o detento posicionando o celular. As autoridades locais tomaram conhecimento do caso e a policial foi imediatamente afastada do cargo enquanto eles investigavam melhor toda a situação. Para piorar sua situação, ela era casada e o seu relacionamento chegou ao fim após toda a repercussão. Muito se circulou que o preso seria na verdade seu marido, mas logo foi desmentido, afinal até se parecem, mas não se tratam da mesma pessoa. Um assassino autor de um duplo homicídio solicitou ao juiz que trocasse sua pena de prisão perpétua para pena de morte e foi atendido. Steven Lorenzo estava sendo julgado pelas mortes de 2 jovens em 2003. Até 2022, o acusado lutava contra o processo, porém o cenário mudou quando ele se declarou culpado de matá-los. As vítimas foram atraídas por ele por meio de um chat. Ambos eram homossexuais. Após conhecê-los, o assassino os seduziu, os drogou, torturou e os abusou antes de matá-los. Embora o juiz Christopher Sabella tenha concordado em condenar Lorenzo à pena de morte, ele ressaltou que a sentença não foi tomada devido ao pedido do detento, mas sim pela observância da lei e o desejo dos parentes das vítimas, segundo informou o canal Fox News. Em suas palavras, Lorenzo relatou que a pena de morte seria de seu interesse, basicamente porque seria um conforto para ele perder a vida do que passar sua vida inteira na cadeia sem nenhuma possibilidade de ser solto e recomeçar. Vários prisioneiros do complexo penitenciário de Pedrinhas, no Maranhão, registraram através do celular a brutalidade e selvageria vivida no sistema prisional do Brasil. As imagens, divulgadas em 2014, foram enviadas ao jornal Folha de São Paulo por um sindicato de guardas prisionais e mostram vários detidos decapitados, enquanto outros aproveitam o momento para posar para uma fotografia ao lado dos cadáveres. O horror das imagens tomou repercussões imediatas e fez a manchete de inúmeros jornais após a divulgação. A cadeia superlotada é projetada para receber até 1.700 reclusos, como refere o relatório do Conselho Nacional de Justiça, mas na época o número excedia em cerca de 800 detentos. Segundo especialistas, este problema, conjugado com a corrupção, insalubridade e falta de investimento público, são os principais causadores desta situação de extrema violência. Só em 2013 foram mortos mais de 60 presidiários nesse mesmo complexo. Esse é o vídeo, deixe seu like. Beijo, falei, tchau.